Existe uma versão tua que talvez essa versão nunca tenha nem chegado ao mundo ainda. E a pior parte é que essa versão ela não morreu. Ela continua aí viva dentro de você, ainda mais quando você escuta isso aqui agora. Então eu quero que você pare aí por alguns segundos e que você seja completamente honesto e honesta consigo, tá? Sem máscara, sem realmente justificar, sem resposta ali pronta, sabe? Apenas a tua honestidade. Então me responde, você está realmente vivendo a vida que você realmente queria viver? Responde isso aí com sinceridade, porque existe uma diferença muito grande entre você estar ocupado e você estar realizando algo. Então existe uma diferença entre sobreviver, sobreviver. E existe a diferença enorme entre existir e também se sentir verdadeiramente vivo. Então, talvez você acorde cedo, cumpra responsabilidade, trabalhe, cuide da casa, cuide das pessoas que você gosta aí, resolva problemas, siga em frente e talvez por fora a tua vida ela pareça que ela esteja normal, só que algumas pessoas até podem achar que você tá bem, mas existe uma pergunta que ninguém consegue responder por você. Quando a tua cabeça encosta ali no travesseiro, você está feliz com a pessoa que você está se tornando? E isso aqui, na verdade, eu não tô falando sobre dinheiro, não tô falando sobre status, sobre seguidores, reconhecimento, não, tá? Eu tô falando daquela sensação silenciosa que aparece quando ninguém tá te olhando. Aquela sensação de que existe alguma coisa aí que tá faltando, alguma coisa que você não consegue explicar, como se você estivesse vivendo uma vida que cabe em você, mas não que representa de fato você. E o mais assustador é que isso raramente acontece de uma vez. Ninguém acorda o dia e decide abandonar ali a si mesmo. Não é assim que funciona, tá? Isso acontece aos poucos. Uma escolha de cada vez, uma renúncia a si mesmo de cada vez. Um medo de cada vez. Então, primeiro você aprende que você precisa agradar. Aí depois você aprende que você precisa se encaixar. Aí depois você aprende que você precisa ser aceita. Depois você aprende que você precisa corresponder às expectativas aí dos outros. E sem perceber, você começa então a trocar pedaços de quem você é por versões mais aceitáveis para os outros. E não é nem para ti. E então, é aqui que algo muito importante acontece. Você começa a esquecer quem você era antes de aprender quem você deveria ser. Pensa nisso. Antes de alguém te dizer quem você deveria ser, quem você era. Você lembra? Antes das críticas, antes das comparações, antes de fracassos, antes de decepções. Quem você era. Então, existe uma curiosidade fascinante sobre o cérebro humano. Quando nós somos crianças, o nosso cérebro ele funciona ali predominantemente em funções associadas à absorção, certo? Então, em outras palavras, durante anos, a gente praticamente só absorve tudo aquilo que a gente ouve como verdade. Então, se alguém diz que você não presta, que você é inteligente, você absorve. Se alguém te diz que você é burro, que você não presta pra nada, você absorve. Então, se dizia que você era capaz, você absorve também. O problema é que muitas pessoas chegam ali à vida adulta carregando histórias que elas nunca escolheram. Nunca escolheram. Histórias que foram ali instaladas na cabeça delas. E o pior é que você nunca se questiona, né? Você nunca se questionou. Então, histórias que foram repetidas, porque é assim que o teu subconsciente, inclusive, ele aprende, tá? Através da repetição, através de uma carga emocional. Histórias que acabaram virando, infelizmente, uma identidade. Então, talvez alguém tenha feito você acreditar que você não era suficiente, que você precisava se modificar, se cortar em pedaços para você caber em um ambiente que nem é para você. Então, você acabou acreditando que você precisava ali ser perfeito, entre aspas, né? Só que alguém pode ser que tenha feito você acreditar que você sonhar alto era perigoso. Que você pensar diferente do outro, que isso te fazia ser menor. Talvez ninguém tenha te dito isso diretamente, mas você aprendeu observando. Você aprendeu vendo
Você aprendeu sentindo. Quando você fazia algo, agia de determinada maneira, um olhar ali de rejeição, você sentia aquela sensação de que você estava fazendo algo errado. Então você aprendeu sentindo. É assim que teu subconsciente aprende. Através da repetição e através do sentimento, da emoção, grava isso. E hoje essas histórias, elas continuam dirigindo a tua vida sem que você muitas vezes perceba. Então existe uma frase que muda completamente, que mudou na verdade completamente a forma como eu enxergo inclusive o comportamento humano, porque as pessoas elas não vivem de acordo com o seu potencial. Na verdade, elas vivem de acordo com a sua identidade. Então, por isso, alguém extremamente inteligente pode se sabotar. Por isso, alguém cheio de talento pode permanecer invisível. Alguém cheio de capacidade pode continuar preso, porque o problema não está na capacidade, sabe, daquele indivíduo. Está na identidade, naquilo que a pessoa identifica. Então, o teu cérebro ele possui um sistema que é chamado de sistema de ativação reticular. E esse sistema, na verdade, ele funciona como se fosse um filtro, sabe? Imagina aí uma lente e aí tem algo grande aqui, só que aí tu foca só naquele pontinho e aí você não consegue enxergar mais nada além daquilo. Então, é como se funcionasse assim, todos os dias, milhões de informações vai passando aí diante dos teus olhos, mas o teu cérebro ele decide quais são as informações que vão merecer atenção. Isso aqui é perigoso. Se você não souber utilizar isso aqui a teu favor. E aqui tá algo que pode explicar boa parte, inclusive, da tua vida. Porque o cérebro, ele não procura aquilo que você, na verdade, deseja, sabe? Ele vai procurar aquilo que confirma quem você acredita ser. Então, pode ser que você almeje tal coisa, mas você não acredita que aquilo seja para você. Porque você tem crenças aí que fazem parte da tua identidade. Então, ele vai procurar situações que vão confirmar aquilo que você acredita sobre você. Então, se você acredita que você sempre fracassa, o teu cérebro ele vai procurar evidências daquilo. Então, se acredita que não é capaz, ele também vai encontrar evidências daquilo. Você sempre vai encontrar evidências daquilo que você acredita. Guarda isso. Se você acredita que você nunca consegue mudar, você vai encontrar evidências disso. Porque qualquer coisa que acontecer na tua vida, tu vai falar, olha, tá vendo? É por isso que eu acredito dessa forma. Porque as coisas, elas acabam confirmando aquilo que você pensa. Então é como se você estivesse ali usando um óculos que ele é invisível sem você perceber. E depois de anos e anos usando esse óculos, você começa a acreditar que aquilo que você vê é a realidade. Só que a realidade, na verdade, de cada pessoa, ela é diferente, certo? Cada um vê a vida de uma forma diferente. É o teu filtro. Então, talvez seja por isso também que você já tenha tentado mudar muitas vezes até. Talvez seja por isso que você já começou muitos projetos e você abandonou. Que você já prometeu coisas para si e você não cumpre. Não é por falta de força, mas também não é uma falta de disciplina. E nem seja... Na verdade, você pode estar tentando, sabe, criar uma vida carregando uma identidade antiga. E o problema é esse. O problema é esse. Talvez não seja uma falta de força de vontade. Isso daqui pode acreditar que é um dos teus últimos problemas, tá? Então surge uma pergunta que pode mudar tudo. Quem você seria se você nunca tivesse aprendido a duvidar de si mesmo? Quem você acredita que você seria? Quem você seria hoje se você não tivesse passado anos tentando ser aceito? Quem você seria hoje se você tivesse desenvolvido confiança em vez de você desenvolver medo das coisas? Quem você seria se você não tivesse abandonado partes importantes de si para você apenas pertencer? Então, respira fundo aqui, porque talvez exista uma resposta que está dentro de você. Reflete nisso. Uma resposta que está aí há muito tempo, inclusive. E você precisa fazer a pergunta certa para que você tire isso
daquele poço de águas fundas ali. Então, talvez exista uma pessoa esperando aí para nascer. Uma pessoa autêntica, corajosa, livre, mais verdadeira. E talvez seja essa pessoa que esteja cansada de esperar. Que existe algo que poucas pessoas, na verdade, elas entendem. O maior sofrimento humano, muitas vezes, ele não é do fracasso, sabe? Não é fracassar. É de sentir que está vivendo abaixo daquilo que sabe que poderia ser. É por isso que existem ali pessoas que elas têm sucesso e muitas vezes elas se sentem ainda vazias, né? Elas conquistam objetivos, mas não preenchem, elas continuam satisfeitas. Porque não existe uma conquista que ela é capaz de preencher a distância entre quem você é e quem você nasceu para ser. Então, talvez seja a verdadeira origem daquele vazio que você pode sentir às vezes. E não é falta de algo externo. É excesso de uma distância interna, a distância entre a tua realidade e a tua essência, a distância entre a tua rotina e a tua verdade, a distância entre quem você é e quem você poderia ter sido, a distância entre quem você se tornou e aquilo que você gostaria lá no fundo de ser, sabe? E é exatamente aqui que a nossa conversa ela começa a ficar profunda, porque agora a gente precisa falar sobre aquilo que está impedindo essa versão de você de ela aparecer. E a resposta pode até te surpreender, porque não é o mundo, não são circunstâncias externas, sabe? Não são os outros. Na maioria das vezes é um conjunto invisível de padrões mentais que são repetidos por tanto tempo que parecem parte da tua personalidade, mas não é. Mas foi repetido tantas vezes que se tornou o teu normal, se tornou o teu comum. E isso muda tudo. Então existe uma coisa curiosa sobre o cérebro humano, porque ele prefere uma dor conhecida a uma felicidade desconhecida. Isso parece até absurdo. Mas pense aí em quantas pessoas permanecem anos em situações que elas se machucam porque elas estão acostumadas. Você já viu a metáfora ali do sapo fervendo? Onde o sapo, ele muitas vezes, ele tá ali numa água onde ela tá sendo aquecida aos poucos, ele tá muito acostumado com aquela situação. Então, quanto mais ela vai fervendo, quanto mais ela vai ficando cada vez mais quente, ele já não tem força mais para sair. Isso é uma metáfora que a gente aplica muito na nossa vida. Então, quais são as situações que você já se adaptou e aí você ficou sem força para sair? Quais são as situações que para você é o teu comum, passou a ser o teu normal? Então, relacionamentos que às vezes te diminuem, empregos que drenam ali, hábitos que te sabotam, pensamentos que te limitam. Por quê, na verdade, né? Então, o cérebro, ele vai interpretar a familiaridade como uma segurança, mesmo quando aquilo está destruindo você. Porque é o teu familiar. Então, o cérebro, ele não foi criado para fazer você feliz, tá? É criado para manter você vivo. E durante muito tempo, essas duas coisas foram muito confundidas. Então é por isso que tantas pessoas esperam ali, às vezes, sentir a confiança para agir. Mas a confiança, ela não vem antes. Ela vem, na verdade, depois. Primeiro você vai agir, depois o cérebro ele vai registrar. Então, a confiança ela vai nascer depois. E é por isso que coragem não é a ausência do medo. Coragem é você agir enquanto o medo ainda está presente. E talvez você tenha passado anos esperando você se sentir pronto para você tomar uma atitude. Mas você está esperando ali numa ilusão de que, quando eu me sentir ali, quando eu ter aquilo, aí eu começo. Não, você primeiro faz, depois você vai melhorando. Então existe a verdade que pode libertar você hoje. Ninguém se sente pronto. Isso é uma ilusão. Tá? As pessoas que transformam realmente a vida, elas simplesmente decidem caminhar antes delas sentirem certeza de algo, sabe? É aquela fé que move a montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, a certeza, ela não é... A certeza, na verdade, ela não é o início de uma mudança. A mudança é o início da certeza. Então, quando você muda, você pode ter certeza de que aquilo vai tomar um resultado diferente. E aqui existe uma descoberta muito fascinante, inclusive, sobre neurociência, né? Porque cada pensamento que você repete acaba fortalecendo as conexões neurais. Cada emoção
que você alimenta vai fortalecer conexões neurais. Cada comportamento repetido vai fortalecer conexões neurais. Então, você literalmente está esculpindo o teu cérebro todos os dias. E aí a pergunta não é se você está programando a tua mente. A pergunta é qual é o programa que está sendo instalado aí. Porque todo dia você está ensinando algo. Todo dia você está ensinando algo aí para você. Então, faz até um teste, tá? Abre aí depois redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, tanto faz. Você vai ver quais são os 3 principais conteúdos que te aparecem. Possivelmente, esses 3 principais conteúdos que te aparecem são coisas que ficam muito na tua cabeça. Porque o algoritmo, muitas vezes, ele te conhece mais do que você mesmo. Então, toda vez que você diz, eu não consigo, existe uma marca aí. Toda vez que você diz, eu sou assim mesmo, existe uma marca nisso. Toda vez que você abandona algo importante para si mesmo, existe uma marca também. Só que toda vez que você honra uma promessa para você, existe uma marca também. Toda vez que você age apesar do medo, existe uma marca aí. Então, toda vez que você escolhe crescer, em vez de você ficar se escondendo, também existe um registro. Então, guarda isso. Teu cérebro está ouvindo tudo. Tudo aquilo que você faz repetidamente, você está ensinando algo para você mesmo. Toda vez que você escolhe crescer, em vez de você se esconder, você está ensinando algo para você mesmo. Então, por isso, transformação começa quando você para de perguntar o que eu preciso dizer, o que eu preciso fazer. Você começa a perguntar, quem é que eu preciso me tornar? Quem é que eu preciso me tornar? Para me atingir tal coisa, quais são as habilidades que eu preciso ter? Quais são as coisas que eu preciso fazer para me sair do ponto A e eu conseguir ir para o ponto B? Então, essa pergunta muda a vida literalmente. Começa a se fazer essa simples pergunta e compara a data de hoje com a data do mês que vem. Só faz esse teste. Sinceramente, só faz esse pequeno teste na tua vida. Comportamentos, eles são consequência. A identidade, ela é causa. Então, pessoas que vivem transformações profundas, raramente elas focam apenas em metas. Elas focam em identidade. Elas focam em se tornar aquilo que elas querem atingir. Elas começam a pensar como a pessoa que elas desejam se tornar. Elas começam a decidir como essa pessoa decidiria. Elas começam a agir como essa pessoa agiria. Eu quero te propor algo simples. Então, a partir de hoje, todas as manhãs, antes de você olhar para o teu celular, faça essa pergunta. O que a minha versão mais forte ela faria no dia de hoje? Não é daqui 5 anos. Hoje, qual conversa ela teria? Qual decisão ela tomaria? Qual hábito ela praticaria? Qual desculpa ela deixaria para trás? E então, faça uma única coisa também alinhada com essa resposta. Você precisa estar em alinhamento com aquilo que você quer. Apenas uma ação alinhado com aquilo que você quer. Começa a fazer disso um hábito. Então, o teu cérebro ele vai mudar através da repetição. E não é através da intensidade. Não adianta tu fazer ali, vamos supor, um dia focado de treino e a outra pessoa ali, ela faz por 1 ano, mesmo que seja assim, 10 minutinhos por dia. Quem tu acha que vai ter mais resultado? Ou por 1 mês, a pessoa ali fazendo pouquinho em pouquinho até ela se acostumar. Quem você acha, sinceramente, que vai ter mais resultado? Então, a maioria das pessoas tenta mudar a vida inteira num único dia e fracassa. Isso é óbvio, né? Porque mudanças gigantescas, normalmente, elas vão nascer das pequenas ações. Ações repetidas. Uma escolha hoje, uma escolha amanhã. Ações, muitas vezes, que você pode estar menosprezando. Não menospreza cada milésimo ali de segundo que você tem. Não menospreza os minutos do teu dia. Não menospreza, faz algo por você. Até que um dia algo extraordinário, na verdade, vai acontecer. Então você olha para trás e você percebe que você já não pensa mais igual. Você não reage mais igual. Você não aceita as mesmas limitações.
Você já não se enxerga da mesma forma. Então, a identidade, ela mudou, ela foi modificada. E quando a identidade ela é modificada, a realidade começa a acompanhar. Então, talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas, elas permanecem muitas vezes travadas. Elas tentam mudar o exterior sem elas se reorganizarem internamente. E, na verdade, o mundo é reflexo. Guarda isso, o mundo ele é reflexo. Teu pensamento guia a tua vida. Você sabendo disso ou não, mas você está sabendo disso aqui. Isso aqui é ciência, tá? Isso aqui não é misticismo, não. É ciência básica. Então, muitas pessoas tentam mudar comportamento sem mudar crenças. Isso é como tu tentar mudar o reflexo ali da pessoa no espelho. Se você se olhar no espelho, você vai ver a si mesmo, certo? Não tem como tu te olhar no espelho e você vê uma pessoa totalmente diferente, um estranho. Não. Você vai se enxergar. Então, é preciso que você faça algo por si, primeiro internamente, porque as tuas crenças, os teus pensamentos, a tua autoimagem, é isso aí que vai se refletir nos teus resultados. Então, foi justamente observando isso que nasceu o Ativação Interna. Que existem milhares de pessoas que não precisam de motivação. Elas precisam de clareza. Elas precisam entender como elas funcionam, os padrões invisíveis que estão dirigindo as escolhas. Precisam identificar crenças que mantêm essas pequenas escolhas ali aprisionadas. Por que ela fica ali naquele ciclo, repetindo? Elas precisam reconstruir a forma como elas enxergam a si mesmas. Precisam ativar a força interna que já existe aí dentro de você. Você precisa ativar essa tua versão. Mas, às vezes, ficou ali soterrada sobre anos de um condicionamento. Então, a ativação interna ele foi criado para exatamente isso, que é para ajudar você que sabe que você nasceu para mais, mas que você não consegue, às vezes, sair do lugar, você se sente estagnado. Então, você quer entender por que isso acontece, você quer, na verdade, mudar isso. Mais do que entender, é modificar esse teu padrão. Então, pessoas que existe ali uma versão maior que elas tentando emergir, tentando vir para a luz, e pessoas que estão cansadas de apenas sobreviver. E junto com isso, então, junto com esse treinamento do Ativação Interna, existe algo que eu considero um acelerador poderoso de resultado, que é o Código da Mente Destravada. E o CMD, ele é um sistema diário que você vai utilizar e ele é potenciado com a inteligência artificial, tá? Que é criado para você organizar, na verdade, a tua mente, organizar a tua rotina. E você vai perceber que muitas pessoas elas não falham por falta de capacidade, elas falham porque elas vivem mentalmente sobrecarregadas, elas pensam demais, elas sentem demais, elas planejam demais e elas executam de menos. O CMD ele ajuda, então, a transformar a clareza em ação, pensamento em movimento, a intenção e execução. Porque conhecimento sem aplicação, ele não transforma ninguém. Então, quando a identidade, a clareza e a ação, elas começam a trabalhar juntas, algo extraordinário vai acontecer. Porque a pessoa que você poderia ter sido, ela vai deixar de ser uma possibilidade distante, ela começa a se tornar a tua nova realidade. Mas é você tomar atitude no agora. Então, talvez daqui a alguns anos, você olhe para trás e você perceba algo que hoje parece até impossível, pode parecer impossível, mas tira isso do teu vocabulário, tá? Que a pessoa que você poderia ter sido, ela nunca esteve perdida. Ela apenas estava esperando você voltar para si mesmo, você se der essa oportunidade. E talvez o momento de começar esse retorno seja agora. Eu sou Diane Vieira, que eu te entrego conhecimento de psicologia, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e filosofia aplicada na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.